de Deus, paz do Senhor, como é que vocês estão? Está todo mundo na bênção? Eu vim aqui na igreja só para me gravar esse vídeo, para mim compartilhar uma palavra com os nossos líderes, com os nossos obreiros, os diáconos, os evangelistas, as missionárias, os presbíteros, o pessoal do louvor, os líderes de grupos, intercessão, toda a nossa liderança. Quero trazer uma palavra específica para vocês, amém? Uma coisa eu tenho comigo, uma coisa que a gente tem aprendido aí sobre a questão da liderança. O líder, ele se distingue, o líder se revela, ele se manifesta, ele se apresenta, é nos momentos de crise, é nos momentos difíceis. Se você ler a Bíblia, sempre o líder se levantou nos momentos difíceis. Olha como que Moisés apareceu para o povo de Israel, um momento crítico. Olha como que Davi apareceu para o povo de Israel. Davi apareceu num momento crítico, em batalhas. Então eu quero falar para você, o líder, ele aparece nos tempos difíceis, e nós estamos enfrentando tempos difíceis. O Brasil, o mundo está enfrentando tempos difíceis. É hora do líder se levantar, é hora do líder se distinguir no meio da multidão e fazer a diferença, porque Deus conta com cada um de nós nessa hora, amém? Eu quero estar apresentando aqui uma pequena série de mensagens sobre liderança. Acredito que vai abençoar muito a sua vida, e se através dessa mensagem Deus falar ao seu coração como que você é um líder. Todo líder é influente. Como que você é um líder, você será um canal de Deus para alcançar e abençoar muitas outras pessoas. Esse é o meu propósito. Então vai ser uma pequena série sobre liderança. Eu quero estar falando sobre uma liderança aprovada por Deus, Então eu vou apresentar aqui alguns princípios, que se nós seguirmos, nós seremos aprovados pelo Senhor. 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 15, é o texto áureo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o nosso texto, é sobre essa passagem que eu quero estar compartilhando a mensagem com vocês. Aqui Paulo é muito claro ao falar com Timóteo. Nosso desafio é ser aprovado por Deus, e quando fala procura, fala que depende de cada um de nós, ou seja, é a nossa busca, é a nossa intenção, tem que fazer parte do nosso objetivo, porque se nós não procurarmos, se nós não tivermos essa visão de sermos aprovados por Deus, nós vamos passar nessa terra sem nunca receber o aval do Espírito Santo, sem nunca receber a aprovação divina. E eu acredito que o desejo de todo líder, é o meu desejo, e acredito que é o seu desejo também, ser aprovado por Deus, Muitas vezes a gente ser aprovado pelos homens, vamos dizer entre aspas, é fácil, mas agora ser aprovado por Deus é o grande desafio. Por quê? Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. A gente pode impressionar o homem com uma palavra, a gente pode impressionar os homens, vamos dizer assim, com uma apresentação. Mas Deus, nós só conseguimos impressionar Deus com uma fé verdadeira, como aquele homem, aquele centurião chegou diante do Senhor. Diz a Bíblia que Jesus ficou impressionado com ele, diz assim, nem em Israel eu vi uma fé como essa, porque Jesus sondou o coração daquele homem e viu que as palavras dele eram umas palavras realmente que conferia com os seus pensamentos, que conferia com a sua crença, e aquilo ali deixou muito claro que o Senhor aprovou aquele centurião quando ele reconheceu a autoridade de Jesus. Então eu quero estar apresentando aqui alguns princípios que, se nós seguirmos como obreiros, nós vamos receber a aprovação, o selo da aprovação divina. Que nem eu falei, ser aprovado pelos homens muitas vezes é fácil. Você chega em um determinado ambiente, você está pregando aí, você levanta a voz e fala, oh, Deus é bom! Todo mundo fica impressionado, bate palma, e as pessoas eufóricas falam, está ali um homem de Deus, está ali uma mulher de Deus. Às vezes a gente fala em línguas, e a pessoa, oh! Muitas vezes impressionar o homem é fácil, mas nós não temos que buscar a aprovação dos homens, nós temos que buscar a aprovação do Senhor da Seara. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu gosto demais do testemunho do presidente da casa de oração, o pastor Joaquim, ele é presidente da casa de oração, e ele dá um testemunho que
que quando ele abriu a casa de oração, depois de alguns anos, ele tomando conta, pastoreando a igreja de Rio Acima, pastoreando a igreja de Areias, passando tudo quanto é tipo de dificuldade, depois de alguns anos ele ouviu a voz de Deus: hoje eu estou aprovando este ministério. Olha que coisa tremenda, eu estou aprovando essa obra. Que coisa tremenda, gente. Tem que ser a nossa meta, buscar a aprovação de Deus para o nosso ministério. Se nós formos aprovados por Deus, com toda certeza nós seremos bênção onde quer que o Senhor nos plantar. Amém? Então vamos lá, para ser prático, para ser rápido. Como eu falei, é uma pequena série, né? Hoje é a primeira parte, vou estar gravando outras partes também para abençoar o seu ministério. Primeira coisa que nós precisamos, primeiro segredo para a gente ser aprovado por Deus. Primeiro segredo, 1 Timóteo 4,16. Paulo fala com Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo. Se nós quisermos ser aprovados por Deus, nós temos que cuidar bem de nós mesmos. Nós temos que estar bem emocionalmente, nós temos que estar bem psicologicamente, nós temos que estar bem fisicamente, nós temos que estar bem espiritualmente. Há uma tendência natural naquele que tem um ministério, há uma tendência natural no obreiro de se preocupar muito com os outros e esquecer de si mesmo. Tem até uma passagem na Bíblia, a Sunamita falando, né? Ela fala assim: meus irmãos me colocaram para tomar conta de da vinha, mas a vinha que era minha eu não cuidei. Ela estava falando do seu corpo físico. Ela falou: não olhe para mim porque eu estou moreno, o sol me queimou. Mas sabe por quê? Porque ao invés de eu cuidar da minha vinha, do meu corpo, eu estava cuidando da vinha dos outros. E ela representa muitas vezes a igreja, né? Então deixa eu falar para você aqui, escuta aqui: cuida de ti mesmo. Como que está a sua vida espiritual? Você realmente está na fé? Como que está o seu coração? Como que você está emocionalmente falando? Porque o que nós temos visto são obreiros muitas vezes saturados. O que nós temos visto são obreiros muitas vezes entrando em colapso, sendo consumidos por ímpetos de ira, por desespero. Mas Deus, através dessa mensagem, Ele está falando no seu coração: cuide de ti mesmo, porque se você estiver bem, você vai ser um instrumento, você vai ser uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor para cumprir os propósitos de Deus. Então, irmão, você que está me ouvindo através dessa palavra, como que está a sua saúde? Como está a sua glicose? Como está a sua pressão arterial? Quem sabe Deus permitiu esse tempo de, vamos dizer assim, isolamento social, de quarentena, para você refletir sobre a sua saúde emocional, sobre o seu ministério, porque há uma tendência natural no obreiro. Quando o obreiro está lendo a Bíblia, está estudando, na maioria das vezes, né, não estou generalizando, mas na maioria das vezes, o obreiro está lendo a palavra, está estudando a Bíblia, está ouvindo pregação, pensando naquilo que ele vai pregar, naquilo que ele vai passar. Muitas vezes aquele princípio que ele aprendeu, ele nem aplicou na sua vida. Então cuida de ti mesmo, homem de Deus. Cuida de ti mesmo. Fica atento. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo fala: olhai por vós mesmos, examinai a vós mesmos, para ver se realmente vocês estão na fé. Antes de tomar ceia, nós sempre orientamos. 1 Coríntios 11: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então faça essa introspecção, porque eu termino esse ponto fazendo uma pergunta: como que você está? Se você estiver doente emocionalmente, doente espiritualmente, doente, você não vai ser um instrumento de cura na vida dos outros. Então deixa Deus trabalhar no seu coração, né? Coloca diante do Senhor e fala: Deus, eu quero ser sim um obreiro aprovado, por isso eu quero cuidar de mim. Às vezes tem pecado, não estou julgando, né? Quem sou eu? Todos nós somos pecadores, mas às vezes tem pecado na nossa vida que nós não confessamos. Então confesse os seus pecados, corrija as suas falhas, aproxime de Deus, que a Bíblia diz que nós podemos nos achegar junto ao trono da graça, e ali nós vamos encontrar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Achegue-se a Deus, que Ele se chegará a vós outros. Esse passo é seu. Cuida de ti mesmo. Segunda coisa, ou segundo princípio, que todos nós precisamos de seguir, se nós quisermos ser aprovados por Deus, é o princípio de buscar conhecer a vontade do Senhor. Deixa eu perguntar para você: você tem o costume de dobrar o seu joelho e perguntar a Deus assim: Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade,
Eu não fui separado do ministério para me fazer a minha vontade. O apóstolo Paulo ele falou assim, em Atos o apóstolo Paulo falou assim: de nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu cumpra a carreira que me está proposta, o chamado que eu recebi do Senhor. Então deixa eu perguntar para você mais uma vez: você sabe qual que é a vontade de Deus para o seu ministério? Você sabe qual que é a vontade de Deus para o seu casamento? Em Efésios 5,17, o apóstolo Paulo fala assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Sabe quem que é o insensato? O insensato é aquele que não busca a vontade de Deus para a sua vida. Como líder, muitas vezes nós corremos de um lado para o outro, nós queremos fazer uma série de coisas, mas muitas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus, mas sem a direção do Senhor. Eu me preocupo muito em não fazer o que a multidão está fazendo, né? Eu vejo muitas postagens: não faça isso, faça aquilo, todo mundo correndo atrás de métodos. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Os métodos podem ser importantes, podem ajudar, a técnica ajuda, só que Deus quer pessoas, porque são pessoas que são instrumentos afiados na mão do Deus Todo-Poderoso. Então procura conhecer qual que é a vontade de Deus. Não anda de um lado para o outro desesperado, não. Dobra o seu joelho e ora, que o Senhor vai te dirigir. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar o que você tem que fazer para alcançar almas, né? Nós estamos todo mundo nas lives, todo mundo usando, né, as plataformas Facebook, Instagram, YouTube. Eu também estou usando, mas eu tenho orado: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como que eu vou alcançar pessoas nessa crise? Como que eu vou falar o coração do povo? Eu gosto demais do texto que fala que Ezequias, no momento de crise, ele falou ao coração do povo, e o líder tem que falar ao coração do povo. Então procura conhecer qual que é a vontade do Senhor, porque se nós andarmos no centro da vontade de Deus, nós vamos experimentar, e ela é boa, agradável e perfeita, e nós vamos ser aprovados e bem-sucedidos. Amém? Vou contar uma historinha rapidinho aqui de um pastor que tinha um monte de coisa para resolver, problema demais, ele estava saturado. Ele saía de manhã, voltava de tarde, se esforçava, fazia de tudo, mas as coisas não se encaixavam. Um dia, depois de andar muito, ele passa em frente à rodoviária, e tinha um rapaz ali assentado, engraxando sapato. Ele aproxima daquele rapaz e fala: vou aproveitar que eu estou aqui mesmo, vou engraxar meu sapato. Senta ali e está observando o rapaz engraxando o sapato. O rapaz passa daqui, passa dali, né? E tudo que o rapaz está fazendo, ele está fazendo de joelho. Aí o pastor olhou para ele e perguntou para ele assim: por que você está engraxando meu sapato de joelho? Né? Por que você não faz agachado ou sentado na cadeirinha? Por que você está engraxando meu sapato de joelho? O rapaz só virou a cabeça e olhou para cima e falou com ele assim: porque de joelho é melhor. Naquela hora ele viu o Espírito Santo falando na boca daquele rapaz: você quer vitória? Você quer a direção de Deus? Você quer a direção do Pai para a sua vida? De joelho é melhor. Então procura conhecer qual que é a vontade de Deus. Dobra o seu joelho. Aqui a vontade de Deus está expressa na palavra. Anda de acordo com a palavra, que o seu ministério será aprovado por Deus, será um ministério frutífero. Amém? Terceira coisa que nós temos que fazer: nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Então, se nós quisermos ser aprovados por Deus, nós temos que aprender a aproveitar bem o nosso tempo. Gente, o tempo é a moeda mais preciosa que nós temos. Alguém uma certa vez falou assim: tempo é dinheiro. Eu digo mais: tempo é vida. Cada segundo que passa, cada minuto, cada hora, cada dia são oportunidades que foram embora e que nunca mais vão voltar. Cada dia é único, cada dia é precioso, e nós temos que aprender a aproveitar. Eu aqui na minha realidade, já tem mais de 30 dias que eu não faço culto com a igreja completa, com a igreja cheia. Tem mais de 30 dias. O que eu estou fazendo nesse tempo? Eu estou lendo a palavra, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou aproveitando o meu tempo da melhor maneira possível. Eu estou perto dos meus filhos, eu estou perto da minha esposa, eu estou perto da minha família. Eu estou afiando a minha ferramenta ministerial para, enquanto voltar, o meu ministério possa expandir. E você, obreiro, às vezes está diante da televisão, às vezes está o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp. Eu fiz um propósito: eu quero ler a Bíblia todo esse ano. Agora, como eu estou em mais tempo, eu já estou com o propósito de ler 2 vezes a Bíblia todo esse ano, porque eu tenho que aproveitar o meu tempo. E você vai ver a importância do tempo.
A gente não paga as coisas com metal. A gente não paga coisas com dinheiro. Aí eu paguei, custou 100 mil. Você não paga com papel. Você não paga com metal, com ouro, com prata. Nós pagamos as coisas com o tempo. Por exemplo, a casa que você tem, o sítio que você comprou, o carro que você comprou, quanto que custou? Ah, pastor, custou 30 mil. Não custou 30 mil não, custou 5 anos de trabalho seu, custou 10 anos. Então nós não pagamos as coisas com metal, nós não pagamos com papel, nós pagamos com o tempo. A moeda mais importante que nós temos é o tempo. Então aproveite bem o seu tempo. A Bíblia fala em Efésios 5,16, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Então, obreiro, seja aprovado, valorize o seu tempo. Amém? E a última coisa, quarto segredo, é uma sériezinha. Quarto segredo, para a gente ter um ministério aprovado por Deus. A quarta coisa é: silencie a voz da incredulidade que tenta dominar e acabar com a sua fé. Eu vou repetir: silencie a voz da incredulidade que tenta te dominar e acabar com a sua fé. A Bíblia fala que existem muitas vozes no mundo, muitas, está escrito em 1 Coríntios 14. Na verdade, existem muitos tipos de voz no mundo, e eu quero estar falando aqui de uma voz chamada a voz da incredulidade, e nós temos que eliminar a voz da incredulidade. Muitas vezes ela vem de fora, ela é externa, são pessoas que estão em volta de nós, que só trazem pensamentos e palavras de pessimismo, de negativismo, de derrotismo. Nós temos que eliminar essas palavras. Não podemos deixar essa palavra entrar no nosso coração, porque está escrito: como ele imaginou no seu coração, assim ele é. Se nós guardarmos as palavras de incredulidade no nosso coração, nós não conseguiremos ser aprovados por Deus. Nosso ministério nunca vai crescer, nós ficaremos estagnados. Agora, se nós eliminarmos a voz da incredulidade, a voz do pessimismo, do derrotismo, nós seremos bem-sucedidos. Olha para você ver a palavra de Deus em Números 13. Quando Moisés enviou aqueles espias para a terra de Canaã, eram 12 homens, foram numa terra que mana leite e mel, tinha a promessa do Senhor, Deus estava com eles. De repente eles vão dar o relatório, 10 homens abriram a sua boca. E até um conselho para a gente que é líder: não dê oportunidade para incrédulo falar. Incrédulo, não estou falando da pessoa, estou falando para aquele que não tem fé, porque toda vez que nós entregamos a palavra para o incrédulo, ele mata a fé das pessoas. Aqueles 10 homens falaram: a terra é boa, aqui está o fruto, é terra que mana leite e mel, mas ali tem gigantes, cidades amuralhadas até os céus, nós não podemos vencê-los. Diz a Bíblia que eles infamaram a terra diante dos filhos de Israel, desacreditaram na promessa. Irmãos, derreteu o coração do povo. O povo não entrou, o povo inteiro, irmãos, o povo de Israel todo foi reprovado por causa de 10 homens incrédulos. Então não deixe a voz da incredulidade falar dentro do seu coração. Josué e Caleb tentou, gente, calma, Josué e Caleb tentaram, né? Eles falaram: calma, gente, nós fomos ali também, realmente tem gigante, tem cidade amuralhada, mas aqui, se o Senhor se agradar de nós, pegou um pão, usando a linguagem que mostrou que o meu pão, nós vamos devorar eles como devora o pão. O Senhor retirou deles o amparo, Deus é conosco, vão, gente, mas eles não acreditaram. Então deixa eu falar para você, muitas pessoas são reprovadas, sabe por quê? Porque deixa a voz da incredulidade tomar conta do seu coração. Então não deixa a voz da incredulidade tomar conta do seu coração, não. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, o nome dele é Jesus Cristo. Em João 21,14, diz a Bíblia que depois da ressurreição, Jesus apareceu 3 vezes para os seus discípulos. A primeira vez, João 19, estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. Jesus se revelou para tirar o medo do coração deles. A segunda vez, Jesus se revelou, e a Bíblia fala que ele se revelou para tirar a incredulidade de Tomé, porque na primeira vez Tomé não estava presente, na segunda Jesus falou: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E na terceira vez Jesus apareceu lá no mar para falar com Pedro: Pedro, você pode ter me negado, mas eu conto com você na minha obra. E Deus está falando com você, não importa o que você já passou, eu conto com o seu ministério e eu vou te usar de uma forma poderosa. Amém? Então essa palavra é para você, né? Falando sobre 4 coisas que nós precisamos para ser aprovados pelo Senhor. Eu deixo essa palavra com muita expectativa de Deus realmente mover no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Lembrando, gente,
Está no YouTube, estou pedindo o pessoal para inscrever no nosso canal no YouTube. Mais do que isso, tem muitas igrejas de casa de oração. Pode escrever em qualquer canal da igreja de casa de oração que você encontrar aí, vai ser bênção. Você vai estar abençoando o nosso ministério, abençoando muitos pastores, muitas igrejas, em nome de Jesus, amém? Então Deus abençoe, conto com vocês, vão trabalhar, obreiros do Senhor.